Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, fascículo 4, vamos falar sobre Joel. Joel é aquele que fala assim, ó: toque a trombeta em Sião. É aquele que fala assim, ó: os seus jovens sonharão, os seus velhos terão visões. Vai descer sobre eles o poderoso Espírito Santo. Foi dessa profecia que falou Pedro lá no Pentecostes, quando as línguas desceram sobre os homens. Alguns comentaram assim: o que está acontecendo? Já estão bêbados? Não, meu amigo, disse Pedro, eles não estão bêbados. Afinal, é a 9h da manhã. O que está sobre eles é o poder do Espírito Santo. Saudações, lá. Prazer tê-lo aqui. Nós estamos ao vivo aqui no YouTube. Você está me acompanhando lá? Perdoa não, oxe. Não, eu vi você aí. Ah, eu vi ali. A casa está aberta. Se você quiser mostrar a sua carinha, Eu vi ali você falando ali. Nós estamos aqui direto no canal Vigia das Pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje estamos falando sobre Joel. Lembra aquele que disse que os velhos teriam, os filhos sonhariam e os velhos teriam visões? Lembra que desceu línguas de fogo sobre os discípulos? E alguns acharam que eles estavam bêbados, porque estavam falando outras coisas. Pedro falou: não. Está se cumprindo a profecia de Joel. O Espírito Santo desceu sobre ele. O senhor está seguindo lá? Sei. Continua, viu? O senhor é religioso, batizado, crismado? Depois falaremos mais. Um amigo que passou aqui me cumprimentou. E você também, viu? Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like e comente. Então, o profeta Joel, ele profetizou nos tempos em que Israel estava sob o jugo da Pérsia. Então, naquela época houve uma grande seca enorme. Eu não sei se foi a mesma seca que assolou a família de Noemi, que eles tiveram que mudar, foram para um país estrangeiro, Moabe, e lá seus filhos casaram com moças moabitas, depois eles morreram, e depois a mulher voltou com uma das noras. Então o profeta começa dizendo assim, ó: a seca que está assolando a nossa terra é muito grande. Aí eu vou ler, como é um livro pequenininho, permita-me ler um pedaço aqui. Vou ficar aqui do lado para você ficar vendo o sol, tá bom? Esta é a mensagem que Deus, o Eterno, deu a Joel, filho de Petuel. A praga de gafanhotos e a seca. Preste atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta? Em nossos dias, ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Então é filho contando para filho, que filho conta para filho, filho, até chegou a nós. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi levado depois pelos que vieram em seguida. Acordem, beberrões, acordem e chorem. Vocês não gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas, e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso, e invadiram o meu país, e os seus dentes eram como os de leão,
afiados como o dente de uma leoa, destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras, arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte de seu noivo. O sacerdote e os servos de Deus choram no templo do Deus eterno. Porque não há mais oferta de alimento, nem vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, e as parreiras e as oliveiras secaram. Eles acreditavam que essas secas eram juízos divinos. Porque Deus, ele fecha a mão. É meio estranho pensar assim, porque nós somos todos criaturas de Deus. Ou bem ou mal, Deus nos criou e Ele nos sustém. Eu prefiro acreditar que as coisas ruins que acontecem são artimanhas do inimigo para culpar a Deus. Lembra da história de Jó? Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos, chorem vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada, todas as colheitas foram destruídas, as parreiras e as figueiras secaram, estão secas as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras e todas as outras frutas, as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste, sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam sacos de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois a casa do nosso Deus não há mais oferta de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Eterno, o nosso Deus, e orem pedindo socorro. Eu acabei de falar isso, mas temos que entender que Deus, ele interfere também. Lembra na época de Elias? Elias chorou para Deus fechar a mão e não choveu durante 3 anos e meio. Então toda moeda tem 3 lados. Está chegando o dia do Deus eterno. Aqui ele está fazendo uma alusão ao final dos tempos, ao final dos dias, em que Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror, um dia estranho ao poderoso Deus, dia de destruição. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos as sementes não brotam, não há colheita de trigo e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome, os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Deus eterno. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Está parecendo o nosso velho Nordeste brasileiro. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Ironia, né, gente? E os nossos irmãos lá no sul passando aquele perrengue por causa das chuvas, do excesso de chuvas. Eu adoro essa passagem, eu gravei essa passagem. Toquem as trombetas no monte Sião, deem um grito de alarme no monte de Deus. Olha que gostoso. Esse monte Sião aqui é o monte de Deus, né? Não sei se o Sinai.
acredito que o Sinai, o monte de Deus, o monte do povo de Sião. Dei um grito de alarme no monte de Deus, trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Deus eterno. Veja que ele já está aqui traspassando da tragédia que eles viviam para um dia futuro de destruição em massa dos povos. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado, ou no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo como se fossem fogo, como o fogo que queima e destrói. Antes de chegarem à terra, é como um paraíso. Antes de chegarem, a terra é como um paraíso. Mas depois de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra. Vêm saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galhos secos estalando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Essa figura aqui de gafanhotos, como se fossem cavalos, eu tenho visto também no Apocalipse. Eles vão avançando e todo mundo treme. Todos ficam pálidos de medo. Pode ver, ó, todo mundo treme. Então ele já está visualizando o último ataque dos gafanhotos, como se fossem cavalos. Eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar e a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Isso aqui também são profecias, porque o sol se escureceria, a lua ficaria sangue. À frente do seu exército, o Deus eterno dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Deus eterno! Quem poderá suportá-lo? O Deus eterno diz: mas agora voltem para mim, todo o coração, jejuando, chorando e lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as vossas roupas, mas sim, rasguem os vossos corações. Voltem para o eterno nosso Deus, pois ele é bondoso, misericordioso, é paciente, muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Está vendo essa seca terrível? Está vendo essa chuva terrível? Deus pode parar a qualquer momento. Oramos ao nosso Deus. Talvez o eterno nosso Deus mude de ideia e abençoe seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento. Toquem a trombeta no monte de Sião. Anunciem um dia santo de jejum. Convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, até criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam da sua casa e venham ao templo também. Vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem ao Deus eterno, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem:
onde está o Deus de vocês? Deus abençoa novamente a terra. Então o Deus, o Eterno, mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena de teu povo e respondeu: agora vou lhes dar cereais e vinhos e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Exortarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos, os montões, vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegre-se, ó campos, e não tenha medo, pois o Deus Eterno fez grandes coisas. Animais selvagens, não fique com medo, pois o capim vai ficar verde e as árvores darão frutos de novo. Muito bem, nós estamos falando da experiência de Joel, o profeta. Ele exortava o povo a abandonar os seus pecados, porque castigo do céu tinha vindo. Deus tinha parado, fechado as comportas do céu, e a seca estava terrível, não estava nascendo nada, e ainda o que nascia era devorado pelos gafanhotos. Continuando, o Deus Eterno diz: naquele tempo farei que o povo de Jerusalém e Judá prosperem de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países, os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel. O meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Deus está falando aqui dos exílios, não é? Tanto na Babilônia como no Egito, entende? Povos de Tiro, povos de Sidom e de toda a Filistia, o que é que vocês querem de mim? Estão querendo se vingar? Se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês, pois vocês roubaram a minha prata, o meu ouro, e puseram toda a riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras e venderam como escravos aos gregos. Eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com vocês o mesmo que vocês fizeram com eles. Farei que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidas como escravos ao povo de Judá, que os venderá aos sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui. Sou eu, o Deus Eterno, quem está falando. Anunciem isto às nações. Preparem-se para uma guerra santa. Chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transformem os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Vale de Josafá, que nós falamos agora, significa o Deus Eterno julga. O Deus Eterno está sempre julgando o seu povo para salvá-lo ou para condená-lo. Quando eles foram para a Babilônia, Deus estava condenando. Agora,
depois de tanta desgraça, Deus está fazendo promessa de livramento. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, porque haverá um grande julgamento, pois ali o Deus eterno, eu vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no campo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia de Deus eterno, no vale da decisão. Nós estamos aqui, no vale da decisão. A decisão é sua. Você quer guerrear contra Deus ou a seu favor? Você quer nadar contra a maré ou a favor da maré? Você quer voar contra ou a favor do vento? A escolha é sua. Multidões e mais multidões enchem o vale de Josafá. Está perto o dia do Deus eterno, no vale da decisão. O sol e a lua ficam escuros, e as estrelas deixam de brilhar. Do monte Sião, o Deus eterno fala alto. A sua voz parece um trovão. De Jerusalém, ouve-se o estrondo da voz de Deus. Os céus e a terra tremam, mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o eterno, ó Deus de Israel. Eu moro em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Olha que engraçado. Tétrico até. Os conquistadores nunca mais conquistarão o monte de Sião. Pois é, minha gente. E foram conquistados, e o monte de Sião foi destruído, e Jerusalém foi destruída e invadida no ano 70 e finish. Naquele tempo, os morros estarão cobertos de parreiras, haverá vaca pastando por todos os montes, e muita água vai correr nos ribeirões da terra de Judá. Do meu templo sairá um rio que regará o vale das acácias. O Egito ficará abandonado, Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram as terras de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados, mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém. E eu, o Deus eterno, morarei no monte de Sião. Amém? Você percebe aqui um detalhe? Quando Deus disse que estará para sempre com seu povo, o povo de Israel, esse para sempre não significa necessariamente eternamente. Esse para sempre pode significar enquanto vocês forem fiéis a Deus. Sim, enquanto a fidelidade do povo está com Deus, Deus estará com o povo. Muito obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde, te proteja. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti e te dê paz.